são 10h10. Queria primeiro dar bom dia para todo mundo que está aqui, agradecer a participação. A gente vai dar início a mais uma sessão do Congresso USP de Contabilidade. Hoje nós temos 2 artigos. O primeiro artigo é Mulheres em Cargo de Decisão e o Endividamento das Empresas Brasileiras, com os autores Gabriela e Ricardo. E o segundo artigo é a influência da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados por decisões operacionais, cujos autores são André, Giovanni, Francisca e Rosemar. O meu nome é Juliana e a Gabriela vai começar com a apresentação e depois o André vai apresentar para a gente o trabalho dele. Então, Gabriela, pode ficar à vontade e pode começar a sua apresentação. Você tem aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação e depois a gente discute um pouquinho o seu trabalho. Tá bom, obrigada, Juliana. Bom dia a todos. O título do meu trabalho, Mulheres em Cargo de Decisão e Endividamento das Empresas Brasileiras, foi o meu artigo de defesa do mestrado, né, sob orientação do professor Ricardo Goulart Serra, para o mestrado profissional de administração da FECAP. A agenda é introdução, objetivo, referencial teórico, metodologia, resultados e conclusão. Bom, as principais teorias sobre estrutura de capital, elas datam da década de 50 e 70, e elas levam em consideração as características das empresas e o comportamento dos agentes, e desconsideram as características desses agentes tomadores de decisão. Outros campos de estudo, eles olham já há mais tempo para o gênero, e a partir disso surgem 2 hipóteses, né, que são o excesso de confiança do gênero masculino e aversão ao risco do gênero feminino. Quando a gente traz essas hipóteses para a ótica de estrutura de capital, tem-se a ideia de empresas administradas por homens serem mais endividadas e administradas por mulheres menos endividadas. Além disso, ainda dentro de estrutura de capital, outra hipótese que se levanta sobre as mulheres administrando empresas, especificamente nos conselhos, é o papel de controle dos custos de agência. Então, substituiria a dívida nesse papel. Apesar de haver essa indicação da influência do gênero na decisão de estrutura de capital, isso não é uma decisão unânime, né? E o sentido positivo, uma relação positiva ou negativa, varia ao longo dos estudos, ao longo do mundo, né? A hipótese de que as empresas administradas por mulheres são mais endividadas do que por homens e outras que trazem o mesmo nível de endividamento. Então, a partir disso, o objetivo foi analisar se a presença das mulheres nos conselhos de diretoria influencia ou não o endividamento das empresas brasileiras negativamente ou positivamente, caso influencie. Então, observou-se 73 empresas, componentes do Ibovespa, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2019. Dentre as teorias de estrutura de capital, 3 arcabouços teóricos são levantados, né? A teoria do trade-off, que surge da ideia de benefício fiscal de Modigliani e Miller e dos custos de dificuldade financeira decorrentes de alto endividamento. Então, o trade-off diz que a empresa busca equilibrar os benefícios e os custos da dívida, e ela vai se endividar até que esses 2 pontos se igualem. A teoria de pecking order defende uma hierarquia no financiamento, em que outras formas de financiamento vêm antes da dívida, né? A dívida só vem antes da emissão de ações, e isso depende da interpretação do agente que toma a decisão, né? A interpretação dele do mercado.
A teoria de fluxo de caixa livre diz que a dívida ela serve como uma forma de controlar os custos de agência, porque ela vai permitir a alocação eficiente do fluxo de caixa livre, forçando a gente a colocar em consonância com o interesse do principal. Raramente se estuda o gênero na literatura de finanças, e quando se olha para isso, se aponta para 3 pontos principais, né? O excesso de confiança, em que se avaliam os projetos ruins como bons, mau uso do fluxo de caixa e que torna as empresas mais endividadas. Isso está relacionado ao excesso de confiança dos administradores e aversão ao risco das administradoras, que traz tanto malefício quanto excesso de confiança, porque são feitos menos investimentos, perdendo a oportunidade de investimentos com VPL positivo, e mantém menores índices de riscos e ativos mais tangíveis, e o monitoramento, né, o papel exercido pelas mulheres no conselho, que substitui a dívida com relação ao controle dos custos de agência. Apesar desse posicionamento de que o gênero interfere na decisão de estrutura de capital, quando há apenas a inclusão da mulher puramente pelo seu gênero, ela não consegue ter força nas suas posições, não consegue ser vista como uma diretora ou conselheira. Então, Cantor e Kramer trazem 2 pontos, que seria necessário a presença de 3 ou mais mulheres, ou uma proporção de 35 mulheres dentro do grupo, para que elas consigam se apoiar e colocar seus pontos de vista, e fazer com que suas características naturais, né, na forma de tomada de decisão, façam parte da tomada de decisão do grupo como um todo. Então, aqui, nesse trabalho, a gente adotou uma proporção de massa crítica a partir de mais de 20%, né, que está em linha com o que está abaixo do sugerido por Cantor, mas está em linha com as 3 cadeiras sugeridas por Kramer. A característica da base é realmente ter menos mulheres nessas posições, então por isso a gente não consegue atingir os 35%. A amostra tem 73 empresas que compuseram o Ibovespa de janeiro de 2013 a dezembro de 2019. Nem todas as empresas compuseram o índice por todos os anos, né? Então elas não se repetem, algumas não se repetem. Foram excluídas as empresas do setor financeiro e aquelas que não tinham dados financeiros ou de conselho e diretoria disponíveis. As variáveis de interesse, elas são todas dummies, consideram mulheres no conselho e ou diretoria, num geral, né? Simplesmente a presença, independente do cargo. Proporção de mulheres, que considera 1 para mais de 20% e 0 os demais casos, quando elas são diretoras financeiras, diretoras presidentes e presidentes do conselho. As variáveis de controle foram retorno sobre os ativos, tangibilidade, oportunidade de crescimento, risco, tamanho, índice de liquidez, mark to book e os setores da economia. O método utilizado foi dados em painel, com 367 observações. Os testes para definir o melhor painel entre todos os tipos foram Shaw, Hausmann e Braunschweiger. 2 variáveis dependentes foram consideradas, endividamento a mercado e endividamento contábil, e foram rodados 4 modelos. O primeiro modelo testa simplesmente a presença das mulheres, independente de massa crítica ou a posição que ocupam, então a variável D_M, né, apenas. O modelo 2 testa a presença das mulheres, independente da massa crítica, mas respeitando a posição, então foi considerado CFO, CEO e presidente de conselho. O modelo 3 testa apenas a presença de massa crítica, e o modelo 4 testa todas as variáveis.
A mi Na minha base, 8,74% dos assentos de diretoria são ocupados por mulheres e 9,32% do conselho. Tem uma CFO, 8 CEO e 22 empresas que atingiram a massa crítica. Quando a gente olha para a correlação entre as variáveis de interesse e as variáveis dependentes, a gente nota que aqui tem uma correlação estatisticamente maior, né, e negativa, é a de proporção, né, a de massa crítica. As demais não são estatisticamente significativas, mas também apresentam relação negativa. Quando a gente olha as variáveis de controle correlacionadas com as dependentes, o endividamento ao mercado é o que traz maior correlação estatisticamente significativa com essas variáveis, o que indica que pode ser uma melhor forma de se estudar a estrutura de capital. Já quando a gente olha a correlação entre as variáveis de controle, elas seguem aquilo que a literatura prévia indica, e eu chamo atenção para a tangibilidade e tamanho, indicando que as empresas maiores, elas são mais imobilizadas. Bom, esses são o melhor painel, né, entre todos os melhores painéis entre todos os modelos que eu rodei. O que a gente pode perceber é que, olhando para endividamento a mercado, todas as variáveis de interesse, elas têm uma relação negativa, sendo a principal relação, né, a mais estatisticamente significativa, a de massa crítica, que é a de proporção, tanto com endividamento a mercado quanto com contábil, mas no modelos 3 e 4, em que ela foi presente, né, endividamento a mercado, ela é bastante significativa. As variáveis de controle estatisticamente significativas, quando a gente olha para esses dois modelos, são ROA, crescimento e tamanho, e Mark to Book Value. Então, o que a gente pode notar é que os resultados, eles corroboram com a presença das mulheres sendo mais conservadoras e transparentes em seus relatórios, especialmente quando a massa crítica é atingida, e, portanto, mantendo o nível de endividamento das empresas menor do que nos outros casos, né? Quanto às variáveis de controle, elas apontam para a teoria de pecking order, que traz a dívida como quase a penúltima opção de financiamento, né? Dando preferência pelo financiamento interno. E é isso, obrigada. Gabriela, muito obrigada pela apresentação, parabéns pelo artigo. Sempre nós, Obrigada. quando a gente olha esses artigos que fazem essas comparações de gênero, a gente se interessa, né? Então, muito parabéns, muito legal. Eu só vou fazer algumas considerações, né? São mais algumas não são sugestões, né? São só algumas reflexões, porque esse trabalho ele está bem robusto, né? Foi o trabalho da sua dissertação, então ele está muito bom. Eu vou passar parte por parte. Na parte do resumo, eu acho que é claro que às vezes a gente quer ser mais enfático porque a gente está trabalhando essas questões de gênero. Mas logo no começo, você já fala, a maioria dos trabalhos de finanças corporativas foca apenas nas características das empresas e no comportamento dos agentes. Eu acho que eu colocaria só a literatura em finanças corporativas tende a focar. A mesma coisa é quando você fala, o gênero dos agentes deve ser analisado. Acho que eu colocaria, também pode ser analisado, né? Um pouco menos enfático. Mas, assim, é uma questão de gosto, né? Se você quiser realmente ser mais enfática nesse assunto, né? Com essas questões. A ideia é não ser muita, não ser tão enfática.
Bom, e depois assim, vírgula, como as teorias. Eu acho que eu tentaria também ser um pouco mais direto nessa, principalmente no resumo, porque a gente tem pouco espaço, né? Você colocou as teorias sobre. Assim como as teorias sobre a estrutura de capital não são unânimes, também não são as teorias sobre a diferença. Eu colocaria, as teorias sobre a estrutura de capital não são unânimes, assim como as teorias sobre a diferença de comportamento entre homens e mulheres. Só reorganizar, Uhum. depois eu posso te passar isso, se você tiver interesse, né? Ah, por favor. Eu estou anotando, mas se você puder me passar. Aham, tá em um Word. É, E eu não consegui entender quando você colocou depois, na parte do resumo, falando que, hipoteticamente, por um lado, mulheres são mais avessas ao risco, aumentam a governança corporativa. Por outro lado, mulheres assumem tanto ou mais risco. Eu entendo o que você está falando, mas fica mais, acho que mais claro se colocar uma parte da literatura entende isso. E a outra parte da literatura, ou teve achados, né, daquilo. Uhum. Então, só acrescentar assim, a literatura, né, diz, apresenta, fala sobre isso. E aí, depois, Tá. no resumo, você colocou assim a frase: os resultados dos estudos internacionais sobre a relação entre. Então, antes você estava falando só sobre estudos brasileiros, que você chega a comentar, né, no resumo sobre os estudos, e aí depois você fala o resultado dos estudos internacionais, como se você Não, estivesse são falando os em cima, mesmos. são os Sim. resultados brasileiros em vários resultados internacionais. Aí eu fiquei meio que com essa dúvida, só para ajeitar. É, isso também é uma questão de gosto, né? E dependendo da revista onde vocês vão submeter. Mas às vezes o objetivo ele vem logo no começo do resumo. E aqui ele fica um pouco mais embaixo, lá no final do resumo. Então, eu sugeriria olhar primeiro, né, a revista que vocês vão submeter, dar uma olhada como é que estão Uhum. os artigos, para ver se o objetivo está lá em cima logo de cara ou não, né? E aí fazer essa troca, passar o objetivo lá para cima do resumo, enfim, deixar lá embaixo. Os resultados são apresentados dessa forma. Os resultados obtidos apontam uma relação negativa. Negativa entre o quê? Né? O que vocês estão analisando? Então, os resultados obtidos apontam uma relação negativa entre isso e aquilo, especialmente quando a presença feminina atinge uma massa crítica feminina. Então, só porque essa relação negativa ficou um pouco solto. Na introdução, só pontual, né? Você coloca as ideias acima expostas. Como está começando um novo parágrafo, o interessante seria resgatar as duas ideias que você está comentando nos parágrafos anteriores. Então, resgatar as duas ideias em uma frase curta, uma frase só. E aí, Uhum. continuar o seu texto. E eu gostei muito que eu vi os resultados na introdução. E normalmente a Sim. gente não vê os resultados na introdução, né? A gente vê que tem vários trabalhos no exterior que apresentam já os resultados na introdução. Uhum. E aí eu gosto muito particularmente, né? Mas também tem que dar uma olhada na revista para ver, porque no Brasil a gente não tem esse costume, né, de já colocar os resultados na introdução. Eu particularmente gosto. Então, eu gostei disso, mas só tomar cuidado na hora de submeter. A Tá revista bom. vai submeter. O referencial teórico, ele está composto por vários tópicos, né? Você foi falando de vários tópicos, acho que você quis dividir para falar exatamente qual era o estudo que estava ali. Mas isso também não é muito comum. Então, ou talvez tentar unir todos os tópicos, né? Deixar num referencial, né, com 2 tópicos no máximo, para não se perder também, porque a gente acaba se perdendo, né, na sua leitura e tentar amarrar um pouco, né, esses tópicos. Então, você começa falando de um tópico, tenta amarrar um pouco com o segundo tópico e continua ali o referencial teórico. Então, como ele está muito dividido, né, isso não é muito comum, é bom também ficar de olho. Deixa eu ver aqui.
Ai, Rosa. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, falando de estrutura de capital, você explica a teoria de trade-off, teoria de pecking order, e fala sobre a simetria informacional, teoria da agência. Assim, eu também nem... porque teoria informacional e teoria da agência não é bem, assim, o foco, né? Mas, claro, você pode citar no seu referencial teórico. Eu não criaria um tópico para simetria informacional, para teoria da agência. E deixaria tudo em estrutura de capital. Então, tem as teorias, deixaria um tópico só de estrutura de capital e falaria de todas as teorias, que são uma opinião minha, né? Dentro do tópico de estrutura de capital, você coloca um tópico de evidências empíricas no Brasil. Esse deveria ser um outro tópico na sua base teórica. Então, esse seria um sobre estrutura de capital, foi o que eu coloquei aqui, um tópico sobre estrutura de capital e outro sobre evidências empíricas no Brasil quanto à diferença de gênero. Então, eu tentaria amarrar esses estudos que falam sobre a diferença de gênero em um tópico e um tópico de estrutura de capital. Uhum. Como é da sua dissertação, tem bastante coisa do referencial teórico, e aí ficaram 5 páginas de teoria. Então, talvez deixar só as citações mais importantes mesmo. Porque aí deixa uma página e meia, 2 páginas no máximo para um tópico, uma página. E quando você cortar já os tópicos, já vai sair ali uma meia página só de tirar o tópico. Na metodologia, eu sugiro criar uma tabela para apresentação de variáveis. E você fez isso, principalmente as variáveis de controle estão em tabela e em texto. Então, deixar só a tabela, não precisa deixar essa parte em texto. É porque você deve ter todas as tabelas na sua dissertação, e aí para fazer o corte deve ter sido difícil, né? Então, eu imagino que tenha sido esse o problema. E aí você também poupa um pouco de espaço, né? Porque você já coloca as variáveis em tabela. Uhum. A tabela da variável de interesse, eu nunca vi uma hipótese sendo apresentada dentro de uma tabela, tá? Isso não estou falando que está errado nem nada, mas eu nunca vi. De modo geral, a sua hipótese, né? Como você constrói o seu objetivo na introdução, a sua hipótese pode vir na introdução, assim como a sua hipótese pode vir na parte teórica. Então, eu deixaria a hipótese ali na parte teórica, né? E tiraria da tabela, tiraria da parte metodológica. Tá. E também a tabela com resultados esperados, que ficou bem legal, ela pode... Ah, tá, não tem uma tabela com resultados esperados. Você coloca os resultados esperados, eu acho, no texto, se eu não me engano. Porque eu estou vendo no meu Word, que eu não estou lembrando de cabeça. Uma pequena tabela bem no fim. Isso, tá no fim e na parte da metodologia tá em texto, não é? Eu acho que é isso. Eu criaria uma tabela para resultados esperados, porque eu acho que fica legal. Já que você tem uma tabela lá embaixo, na parte de acho que na conclusão, né? Ficaria interessante ter uma tabela na parte da metodologia, a gente poderia comparar. E aí, olhando na tabela, bem mais simples, né? Tá, então, nessa parte, né, se cortar a hipótese dentro da tabela, na tabela ficaria somente os nomes das variáveis, né, nas tabelas das variáveis. O nome da variável, a sigla e como que ela foi criada. Aí você pode falar se ela é uma dummy ou não, qual o pressuposto, quais são os autores que você está utilizando. Então, teria só 4 colunas. Variável, sigla, como ela foi criada e Autores. os autores, né? Que é muito bom com os autores. Na parte dos resultados, embaixo da tabela eu sugiro colocar o que significa. Quando a gente apresenta os resultados, tem muitas variáveis, né? Porque é um trabalho robusto. Então, eu colocaria embaixo, tá? Não sei se você já viu, coloca sigla e o que significa sigla na parte do
você coloca lá a fonte, né? Ou então você coloca em que, explicando cada sigla da tabela. E aí a gente não precisa ficar voltando na parte da metodologia, né? Já está ali embaixo. Como você coloca em tamanho 10, vai usar um pouquinho de espaço, mas fica mais interessante para o leitor. Embaixo já ter a sigla com a explicação dessas variáveis. Eu acho que a tabela de correlação está um pouco pequena, deve ter sido para caber. Para caber. Então, o que eu sugiro? Omitir as variáveis de controle, e aí você fala, as variáveis de controle foram omitidas, né, nessa tabela, por questões de espaço. E aí no texto você escreve, mas as correlações não foram significantes, ou foram acima de tanto, ou abaixo de tanto, enfim, né? Só um resumo, porque as variáveis de controle são só para controlar ali o que, né, para tirar um pouco do efeito que você tá tentando analisar, né, para você não perder o efeito, ou você não pegar efeito de outras variáveis que são utilizadas como variáveis de controle. Então, de modo geral, elas estão na regressão, né, mas se elas tiverem correlação entre si, elas já não são tão preocupantes, porque elas estão analisando, só estão tirando o efeito, né? Que você está analisando. Então, bom, é isso. Indico primeiro apresentar a tabela. Antes da tabela, só apresentar, olha, a tabela 2 apresenta os resultados sobre isso e aquilo. Então, eu indico apresentar a tabela antes de mostrar a tabela. E aí, depois apresentar a tabela e embaixo analisar essa tabela. Então, apresenta a tabela 3, né? Vamos ver aqui. Que eu anotei só no Word. Por exemplo, a tabela 8 aqui tá certinho a tabela 8. A tabela 8 resume a comparação dos resultados, mas embaixo não tem a análise da tabela, né? Então, a tabela 7 apresenta os resultados estimados das regressões analisadas no trabalho. E aí apresenta a tabela e depois da tabela analisar essa. Aí você analisa a tabela. Tá. Eu fiquei com dúvida que o tópico 4.2 é discussão dos resultados dos modelos de regressão. Eu falei, já está na discussão, a gente nem viu os resultados ainda. Aí, eu acho que só poderia mudar só para resultados e discussão. Tá. O título, né? Isso. Tá. Então, aqui eu também omitiria novamente as variáveis de controle, vai depender da revista, né? Mas, assim, tem algumas revistas que você vê que eles analisam a variável de controle, vê se a variável de controle, se elas apresentarem os mesmos resultados que a teoria, etc. Mas eu omitiria a princípio e deixaria o revisor pedir. Eu gostei muito da tabela 8, que compara os resultados. Você vê que está aqui embaixo, compara os resultados com os autores, muito interessante. Não sei se foi ideia sua, se foi do seu orientador, mas ficou muito legal. E já partindo para as considerações finais, eu acho que não tem tanta necessidade de falar das variáveis, porque como você falou na discussão, nas considerações finais eu falaria só dos resultados de modo geral. Que quando você... O que acontece? As pessoas às vezes vão lá e eu faço isso. Vou lá no resumo, leio a conclusão. E aí a conclusão ela vai me dar de modo geral os resultados. E aí começa a falar de variável, eu me perco. Então eu nas conclusões, né, talvez falar somente dos resultados de modo geral, não precisa resgatar, né, a discussão que foi feita das variáveis na parte de resultados e discussão. Eu acho que só ficou faltando aqui, que talvez você tenha cortado, ou não. Não, tá aqui, as limitações. Não. Tá. Você sugere, faz as limitações e
Com base nessas limitações, cria só uma frase, duas para sugestões para as pesquisas futuras. Só, pode ser que tenha na sua dissertação, mas que aqui você tenha cortado, porque é muito difícil mesmo, né? Quando a gente está cortando dissertação, tese, etc. Bom, essas são as minhas considerações. Parabéns pelo trabalho, muito bom. Obrigada. O Ricardo falou que está na tabela, o professor Ricardo falou que está na tabela 2. Eu não lembro exatamente qual foi o comentário, professor Ricardo. Porque aí eu já posso anotar aqui antes de passar para vocês o Word. Isso, sinais esperados. Tá. Então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Sim, os sinais esperados estão na tabela 2. Era isso que eu estava tentando indicar, né? De criar uma tabela só para sinal, só para sinais esperados, porque aqui, né, a tabela 2 fala assim, variáveis de controle. Entendi, vocês estão colocando o sinal para que já é o sinal esperado. Pode ser. Só acrescentar aqui sinal esperado. Eu não lembro. Eu acho que fica bom assim também. Variáveis de controle e sinais esperados. Acho que tá bom. Acho que fica bom assim mesmo. Bem observado, professor Ricardo. Muito obrigada. Eu vou tirar daqui até dos comentários. Só vou anotar aqui para tirar dos comentários e para enviar para vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Parabéns pelo trabalho, pela orientação, professor. Eu imaginava que os dois autores fossem mulheres. Aí você vê que tem homem também querendo trabalhar de gênero, não é? Tem. Muito bom. Muito legal. Bom, foi um prazer te conhecer, Gabriela. Professor Prazer, Ricardo. Juliana. Obrigada pelas contribuições. Eu vou parar de compartilhar aqui. Tá bom. E agora a gente vai para o próximo trabalho, que o André vai apresentar. André, pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. O trabalho é a influência da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados por decisões operacionais. Então, um trabalho que está falando sobre gerenciamento, mas não está utilizando a Cruz, né? Professor André, pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Boa apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Parabenizar também a Gabriela pela sua apresentação. Agradecer a todos que estão nos ouvindo e participando aí do congresso. Então, o meu artigo aí também é fruto da dissertação, mestrado aí em Ciências Contábeis e Administração na Chapecó. Tem como tema, então, a influência da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados por decisões operacionais. Foi orientado pelo professor Giovanni Dias de Moura e coorientado pela professora Francisca Macedo e o professor Rosemar José Rau. Então, a gente sabe que o gerenciamento de resultados é um tema aí de grande interesse, né, e que durante muito tempo e atualmente também tem suscitado diversas discussões no decorrer dos anos, principalmente com o advento aí das corporações modernas, e a gente sabe aí nos quais a propriedade ela é separada da gestão. Surgem, então, aí os conflitos de interesse, né? E a gente fala aí muito com relação à teoria da agência, né? Essa relação entre os acionistas e os gestores, onde ela é regulada por um contrato, e geralmente aí esse interesse, né? Ele consiste em induzir os gestores a tomarem decisões voltadas à empresa, né? Só que nesse contexto aí surgem então os conflitos de interesse, né? Do gerenciamento, e o gerenciamento de resultados tem sido então
utilizado pelos gestores para modificar o resultado contábil, né? Nesse sentido, os gestores, então, eles podem modificar ou gerenciar o resultado, né? Por dois tipos, né? Que é o gerenciamento por acrús, ou por decisões contábeis, também conhecido, ou gerenciamento por decisões operacionais, né? Desse modo, então, por ser um assunto relevante, a gente tem diversos pesquisadores que, durante a sua pesquisa, já identificaram diversos fatores, né, que influenciam para a prática ou não do gerenciamento de resultados, como governança corporativa, custo da dívida, auditoria, e assim por diante, né? E aí, um dos fatores novos que tem sido pouco pesquisado, a gente tem pesquisas ainda incipientes com relação a esse fator, é a habilidade gerencial, né? E em relação à habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados, a gente buscou aí inúmeros pesquisadores, né? Que destacam, têm argumentado que essa relação não tem recebido atenção devida na literatura. A gente tem diversos autores que pesquisaram a nível internacional, mas a nível nacional a gente tem pesquisas ainda incipientes, e a gente sabe que com relação à habilidade gerencial, de acordo com as pesquisas, gestores mais habilidosos ou com maior capacidade gerencial podem gerar maiores receitas a partir de um determinado recursos que as empresas possuem. Mas também tem o outro lado, que os gestores com maior capacidade ou habilidade gerencial, eles podem aí sofrer pressão para cumprimento de metas e atingimento de metas, e eles podem, então, por outro lado, a partir dessas pressões, estarem gerenciando resultados das empresas, né? Com isso, então, a gente tem o nosso problema de pesquisa, que é qual é a influência da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados em companhias abertas listadas na B3. E o nosso objetivo geral, então, verificar a influência da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados em companhias abertas listadas na B3. Ainda com relação à nossa introdução, Gomes, Silva e Martins, eles identificaram os principais assuntos discutidos na área de contabilidade financeira, e a gente sabe que o gerenciamento de resultados é um dos temas mais abordados na literatura, está entre os assuntos com maior tendência de publicações futuras, e destacamos também que são necessárias ainda mais investigações sobre o gerenciamento por decisões operacionais, porque a maioria das pesquisas elas são voltadas para o gerenciamento por acrús ou por decisões contábeis. Também foi um dos motivos que fizeram com que a gente optasse pelo gerenciamento por decisões operacionais. Em relação à influência da capacidade dos gestores, da habilidade gerencial na prática do gerenciamento de resultados, os estudos possuem divergência quanto aos resultados, ou seja, alguns estudos destacam que há uma associação, né, uma relação em que gestores com maior habilidade gerencial tendem a manipular o resultado contábil. Em contrapartida, também a literatura comenta que gestores com menor habilidade gerencial tendem a manipular o resultado contábil. Então, a pesquisa contribui, então, de maneira empírica ao relacionar um novo fator com o gerenciamento de resultados, que é a habilidade gerencial, que ainda carece de entendimento aí no nosso cenário nacional. Com relação ao referencial teórico, nós destacamos, então, o gerenciamento de resultados dentro da literatura, então, fazendo de maneira geral o gerenciamento de resultados, e depois abordamos, então, o gerenciamento de resultados por acrús e por decisões operacionais. Depois destacamos alguns fatores determinantes já estudados com relação ao gerenciamento de resultados. Então, evidenciamos governança corporativa, auditoria independente, comitê de auditoria, concentração acionária, custo da dívida, entre outros fatores do gerenciamento. Para, posteriormente, a gente abordar, então, a relação, então, entre a habilidade gerencial e o gerenciamento de resultados. E, por fim, nós trouxemos, então, alguns estudos anteriores que investigaram, então, a influência da habilidade gerencial no gerenciamento de resultados. Com relação aos procedimentos metodológicos, com relação ao delineamento da pesquisa, a nossa pesquisa, então, quanto aos objetivos, ela é descritiva, quanto aos procedimentos, ela é documental, e quanto à abordagem, ela é quantitativa.
A população, então, foram as companhias abertas listadas na B3, também foram excluídas as empresas financeiras, né? E quando nós não tínhamos todas as informações, a gente também acabou excluindo da base. A nossa amostra ela variou, então, de 2010 até o ano de 2018, de 305 empresas a 361 empresas. Foram 3.120 observações do período, então, de 2010 a 2018. Então, a nossa hipótese de pesquisa, ela traz, então, que há uma relação negativa entre a habilidade gerencial e o gerenciamento de resultados. Detalhamos isso com relação à hipótese de pesquisa, ou seja, fundamentamos, como eu comentei anteriormente, né? Os gestores de maior habilidade, eles podem gerar uma maior receita a partir de um determinado conjunto de recursos que eles possuem, e também, por consequência, né, diante desses bons resultados, eles sentem-se menos pressionados a praticar o gerenciamento de resultados. E também eles conseguem compreender ao longo do tempo, né, o quanto o gerenciamento de resultados, né, ele pode impactar o resultado, né, negativo nas empresas. Então, eles são mais relutantes quanto a esse engajamento, quanto a essa prática do gerenciamento de resultados. E também, eles também têm tempo e esforços limitados, né, porque eles se empenham, se dedicam às operações normais da empresa, né, do que ficar buscando, né, ou se esforçando quanto a uma prática de gerenciamento de resultados, ser comparado aos gestores com menor capacidade ou habilidade gerencial. Ainda com relação aos procedimentos metodológicos, para atingimento do objetivo específico, que é avaliar o gerenciamento de resultados em companhias abertas listadas na B3, nós utilizamos, então, como variável dependente o gerenciamento de resultados por meio de decisões operacionais, utilizando principalmente, utilizando o modelo de Rocha de 2006, que ele analisa, então, o comportamento normal dos custos de produção, mais o comportamento normal das despesas operacionais e mais o comportamento normal do fluxo de caixa. Então, a nossa variável, né, ela é a proxy para o gerenciamento obtido pela soma dos resíduos nos níveis anormais de produção, de despesas discricionárias e também do fluxo de caixa operacional. Para atingimento do objetivo específico B, que é identificar a habilidade gerencial na utilização dos recursos em companhias abertas listadas na B3, né? Então, nós utilizamos a primeira etapa, né? Fizemos o cálculo da eficiência total da empresa por meio da análise envoltória de dados do DEA, que envolve, então, os inputs e os outputs, né? Os inputs, então, são os recursos que a empresa possui, né? Nós identificamos aí na primeira etapa a eficiência total da empresa. Então, a empresa tem determinados tipos de recursos, como custo, despesas com vendas, ativo imobilizado, goodwill, ativos intangíveis e assim por diante. E, consequentemente, né, verifica-se a capacidade da empresa de utilizar uma série de recursos para gerar faturamento, para gerar receita, né, que são as vendas líquidas. Na segunda etapa, né, o quanto da eficiência, então, ela pode ser ou ela ocorre em função da capacidade do gestor. Parte da capacidade, né, ela pode ser explicada por o quê? Pelo tamanho da empresa, pela participação no mercado, pelo caixa, pela idade da companhia, pela complexidade operacional, pelas operações no exterior. Então, o que não pode ser explicado é a capacidade gerencial, e aí gera a nossa variável de habilidade gerencial. Ainda para dar robustez no nosso trabalho, nós utilizamos algumas variáveis de controle, que incluímos a variável tamanho, endividamento, ROA, governança corporativa e crescimento das vendas. A coleta de dados ela foi realizada a partir do banco de dados da Economática, também notas explicativas, relatórios da administração, e os procedimentos de análise foi realizado, então, em estatística descritiva e regressão por dados em painel. Com relação aos resultados, então, nós geramos 4 modelos. Um modelo para variável dependente de produção, outra variável para as despesas discricionárias, outro modelo para fluxo de caixa operacional
E, por fim, a variável em conjunto, né, somando, então, o modelo de Rochdale, que é produção, mais despesas discricionárias, mais fluxo de caixa operacional. Aí nós temos a variável em conjunto aí da variável de gerenciamento. Então, nós podemos perceber que, com relação à variável de habilidade gerencial, ela não foi estatisticamente significativa, né, com relação às variáveis separadas, né, quanto à produção, quanto às despesas discricionárias e quanto ao fluxo de caixa operacional. Ela foi significativa quanto à variável de maneira geral, somando a produção, despesas discricionárias e fluxo de caixa operacional. Então, nós podemos evidenciar aí, né, que, com relação à nossa hipótese de pesquisa, então, quanto maior, então, a capacidade gerencial, quanto maior a habilidade do gestor, quanto mais habilidoso ele for, né, menos propenso, né, ou menos associado ele está a realizar a prática do gerenciamento de resultados por decisões operacionais, né. De maneira geral, então, a variável de controle e tamanho, ela só foi estatisticamente significativa, né, com relação às variáveis de produção, despesas discricionárias e fluxo de caixa operacional. Não foi significativa para a variável de maneira geral, com relação ao gerenciamento de resultados. O endividamento, com relação ao modelo geral da prática de gerenciamentos por decisões operacionais, então, nós evidenciamos que empresas mais endividadas, né, estão propensas, então, à prática de maior gerenciamento de resultados por decisões operacionais. Empresas com maior crescimento de vendas estão propensas a uma menor prática de gerenciamento de resultados por decisões operacionais. E empresas listadas em níveis de governança corporativa estão associadas a uma menor prática de gerenciamento de resultados por decisões operacionais. Então, as nossas conclusões, as nossas considerações permitem, então, averiguar que a habilidade gerencial ela está negativamente relacionada com o gerenciamento de resultados. Então, a habilidade do gestor reduz a prática do gerenciamento de resultados. E também a pesquisa ela contribui e fortalece o entendimento nessa temática com relação ao cenário brasileiro, né? E amplia essa discussão ao abordar um fator novo, né? Aí ainda incipiente nas pesquisas no cenário nacional com relação à habilidade gerencial e o gerenciamento de resultados. Obrigado a todos pela atenção e fico à disposição aí para os esclarecimentos. Parabéns, André, pela apresentação, pelo trabalho, né, frutos da dissertação, bem robusto o trabalho, a forma como vocês utilizaram, né, a metodologia e etc., a quantidade de observações que vocês usaram, bastante robusto. Eu vou fazer só alguns comentários que eu ainda, na verdade, até eu mesmo tenho um pouco de dificuldade ainda de saber quando que eu devo utilizar a palavra influência ou não, porque no seu trabalho vocês fazem uma análise de regressão, e a regressão nada mais é do que analisar a relação entre os fatores. Como a gente não tem, né, uma análise de Granger aqui, de causalidade, né, ou algum outro teste que analisa a influência, né, ou a causalidade, etc., a gente tem, na verdade, uma análise de relação. Então, é claro que a gente vê em vários artigos, a gente vê, né, falando influência. Então, né, eu evito colocar influência, eu tento sempre utilizar relação, né? Se a gente está fazendo análise de moderação, a moderação e etc. Então, só tomar cuidado com isso, porque daí, quando muda no título, tem que mudar no objetivo, tem que mudar lá embaixo. Eu não sei como é que se vocês vão continuar com influência e etc. Lá na parte do resumo ainda, vocês comentam, existem estudos similares.
E aí, deixa só eu ver se estou com o trabalho aqui aberto de resumo. Vocês falam estudos similares, mas similares ao de vocês ou similares ao de Demirjian, Levy e McWay? Porque quando vocês comentam aqui os estudos, vocês falam, para averiguar a existência de gerenciamento de resultados por decisões operacionais, assim como nos estudos similares aos de Demirjian, Lewis e Isso, exatamente. Tá bom. Bom, na parte de resultados, e depois eu vi isso no resto do trabalho, vocês também são bem enfáticos, né? Por exemplo, os resultados demonstram que a maioria das empresas da amostra gerenciam os resultados. Aqui tudo bem, vocês estão falando da amostra, mas logo depois vocês falam, apresentou relação negativa e não confirma nada, só indica que é possível que os gestores se sintam menos pressionados. Além disso, os resultados demonstram que a habilidade gerencial estava negativamente relacionada com o gerenciamento de resultados. Na verdade, assim, os resultados indicam, né? Porque a gente está utilizando estatística, né? A gente está fazendo uma forma de mensurar o gerenciamento. A gente não está indo lá vendo se tem gerenciamento mesmo, se não tem. Então, assim como na contabilidade, de modo geral, a gente está estimando, né? Então, os resultados indicam, apresentam evidências, né? Não constatação ou demonstração e etc. Essa é a minha opinião, né? Só para ser menos enfático. Deixa menos taxativo já, direto, né? Isso, E vocês colocaram, todavia, houveram indicadores. Houve indicadores. Só fazer essa troca. Na introdução, muito boa construção do segundo parágrafo com as citações. Eu só resgataria a ideia em uma frase antes de falar dentre os diversos fatores. Acho que vocês comentam sobre os possíveis fatores, né, que são analisados no primeiro parágrafo. Vocês finalizam, né? Ponderando a relevância da temática, diversos estudiosos têm procurado identificar os fatores que possam influenciar a prática ou não do gerenciamento de resultados. E aí, vocês começam a frase, o parágrafo. Dentre os diversos fatores, que fatores, né? Vocês estão começando o parágrafo, então a mesma coisa, né? Que eu comentei no trabalho. Dentre os diversos fatores, e aí você resgata um pouco isso do que você está falando anteriormente. Cora afirma que se trata de um conjunto de habilidades, conhecimentos, experiências incorporados por um diretor. Então, Cora afirma ou ele apresenta evidências, né? Depois eu posso passar esse Word para vocês, se vocês tiverem interesse. Se tu puder passar, Juliana. Deriva principalmente da experiência de domínio. O que deriva? Acho que deve resgatar também a ideia. Então, a mesma coisa, só pontuei aqui depois para vocês darem uma olhada, se vocês quiserem. Vocês citam os artigos que fizeram a mesma coisa que vocês no penúltimo parágrafo. No penúltimo parágrafo da introdução, vocês citam os artigos que fizeram, né, trabalharam com a ideia similar. Mas vocês não apresentam o que é de inovador. Mas quando eu cheguei na metodologia, eu acho, vocês, no referencial vocês falam, os trabalhos são todos, nenhum trabalho no Brasil, foi feito no Brasil. Então, isso é importante de estar na introdução. Eu tinha anotado aqui, depois eu vi no referencial teórico que vocês colocaram, por isso que vocês levantaram a hipótese para trabalhar com os dados brasileiros. Então, acho que pode adicionar essa informação na parte da introdução. E no referencial você usa muito mais sugerem. Os trabalhos sugerem, né? Menos enfático. E aí, no referencial, eu já comentei. Então, na metodologia, eu não sei se eu vi, se foi cortado, porque quando você tirou da dissertação, né, pode ser que estivesse lá, enfim. Vocês falaram assim, também foram excluídos outliers. Como que foram excluídos outliers? Foi em mensurização, Z-score, foram feitos cortes nas duas caudas, né? Eu acho que ficou faltando só essa informação. Como que você excluiu esses outliers, de acordo com o autor, enfim, lá na dissertação consta, como o artigo a gente tem um número reduzido de páginas, a gente não colocou, né? Essa é uma informação importante.
E quantas observações vocês perderam com a exclusão das missing, né? Dessas informações faltantes? Eu acho que você apresentou aqui na parte dos slides. Eu acho que eu não lembro de ter visto isso no trabalho. Quantas observações vocês perderam? Uhum. Porque missing. Aqui eu só apresentei quantas sobraram, né? Isso é. E aí, Uhum. bom, normalmente você pega a sua base de dados, né? E aí você faz a exclusão. E aí que você Sim, fala, a gente perdeu tanto. Porque, vamos supor, você está com uma base de dados de 100, não foi o seu caso, né? Mas aí você perde 70, né? Não, fica difícil. Então, é sim. bom falar, a gente só perdeu, sei lá, 2%, 3%, 10% que seja. Nos resultados, esse daqui eu acho que ficou mais. Acho que os resultados ficaram bons. Nossa, vocês compararam o R2 com outros trabalhos. Então, muito, muito legal. Tá. Você falou que vocês só acharam no último modelo quando vocês colocam todos os resíduos, vocês consideram todos os resíduos dos modelos ali no último modelo, né? Eu acho que talvez seja interessante vocês colocarem isso também tanto no resumo, vai dar mais importância, mais relevância para o seu trabalho, porque você analisando eles sozinhos, você não encontra essa relação. Mas quando você faz Uhum. a análise agrupada, vocês encontram a relação. Então, eu acho que isso é interessante de você colocar tanto no resumo quanto na introdução, né? Enfim, que foram analisados, né? Houveram quatro, ou o mesmo problema. Foram analisados quatro formas, somente a agrupada foi que encontrou resultado. Gostei muito nas considerações finais que vocês falaram, não se rejeitou a hipótese, né? Então, é mais ou menos isso que o pessoal da estatística usa, né? Aqui a Uhum. gente fala, aceita, enfim, muito legal. Então, aqui corroboram com os estudos que constataram a mesma coisa. Então, tomar cuidado só também, né? Apresentaram evidências. E aí, depois, a mesma coisa, né? Os resultados confirmam, então, só sinalizei aqui para vocês depois darem uma olhada. Os que não se disseram. E aí, acho que faltou só quais são as consequências de explicar, né? Sobre como esse achado pode gerar consequências para a entidade e algumas propostas para futuras pesquisas. Uhum. A apresentação deve ter, mas aqui não ficou bem claro. Pessoal, por aqui eu acabo, trabalho muito bom, dão muitos comentários. Sim, verdade. Estou lendo agora os comentários. Bom, então o pessoal está comentando, né? Professor Dante falando sobre influência e relação, né? Que é importante. Professor Antônio, questão bem sensível em estudos na área de ciências sociais. Não sei se é exatamente essa parte da influência também. Eu só vi depois aqui o chat, desculpa, pessoal. Alguém tem algum comentário? Alguma sugestão? Oi, bom dia, tudo bem? Olha, deixa eu ligar aqui minha Olá, câmera, não é para eu. Pronto. Tudo bem? olá. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Juliana. Espero que vocês estejam bem. Bem, eu sou um entusiasta aqui dessa literatura, então eu já corri para a sessão, não é? E eu queria só parabenizar o André pela pesquisa e os outros autores também pelo estudo. Eu achei bem bacana. Eu particularmente não tinha ouvido falar sobre uma maneira de se mensurar a habilidade gerencial, né? Então eu achei mesmo a discussão aqui bem interessante. E eu fiquei pensando sobre algumas coisas, eu não sei se de repente poderia ajudar o André ou não, mas
teve um ponto, eu acho que o André sugeriu que os gestores poderiam, talvez, por terem mais habilidade gerencial, se sentirem menos pressionados, não é, para apresentarem melhores resultados e também serem mais cientes das consequências negativas da manipulação por decisões operacionais, né? Eu acho que é até um argumento que é bem convincente. Mas eu já de imediato eu pensei, será que na matriz de correlação ele encontra uma associação entre a habilidade gerencial e o desempenho? Porque se o André conseguisse mostrar empiricamente que mais habilidade gerencial é positivamente associada a maior desempenho, eu acho que isso iria fortalecer bastante teu argumento, não sei. Mas foi... e aí tu sairia da discussão meramente teórica, né, e apresentaria uma evidência empírica de que esse argumento possivelmente é mesmo válido, né? Essa foi uma questão, André. E depois eu ainda pensei, porque assim, eu não sei se o André sente essa pressão, ou mesmo quem faz pesquisa na área de gerenciamento, mas eu particularmente tenho sentido bastante uma pressão de que se vai fazer um estudo sobre Real Earnings Management, tem que falar de Accruals Earnings Management. Ou se vai fazer alguma coisa de Accruals, em algum momento alguém vai pedir para falar sobre Real, Trade-off, etc. E é sempre muito chato isso, porque às vezes a gente não quer analisar as duas coisas, né? Então, o estudo do André está muito focado numa coisa e eu acho que o caminho é esse e vai em frente. Mas sempre vai ter alguém, algum reviewer, não sei, que... e o tal trade-off do accrue? Será que se você colocar o accrue, não sei o quê? E, enfim, eu não sei se vocês sentem isso, mas é algo que eu tenho sentido. E em algum momento eu acho que o André puxa a discussão de accrue no referencial, não é? E aí eu não sei se isso é um mote já para alguém te pressionar futuramente para, teste com os accrues também. Então a minha reflexão aqui, não sei, a minha reflexão aqui, André, foi se o André poderia só mesmo focar no Real, porque o Real é importante para essa análise, e ao invés de dar brecha para alguém te pressionar para fazer alguma análise com a Accrue, ou então se quiser fazer a Accrue, o Real já faz logo tudo. Pronto, era isso. Tá bem, André? Eu não sei se ajudou em alguma coisa, mas, enfim, fica aqui uma partilha. Tá bem? Desculpa incomodar, mas... Dante... ele já está me pedindo para finalizar aqui, porque a gente já passou uns minutinhos. André, se você quiser falar um minutinho só, a gente tem que finalizar a sessão, tá bom? Se puder, bem rapidinho. Obrigado, Gabriela, aí pelas considerações, pelos apontamentos. Eu vou deixar meu e-mail aqui, se você puder depois me passar as considerações. Agradeço ao Dante também. Vamos, com os dados que nós temos, vamos tentar rodar aí a correlação para a gente ver essa situação, para auxiliar nos resultados empíricos. Eu acho que é válido, né, para dar também uma robustez a mais aí no nosso trabalho, né? E assim, a gente, no desenvolvimento do referencial, a gente tentou abordar aquele funil, de maneira geral, tratando do gerenciamento, que a gente sabe que existe os dois, para depois buscar justificativa para o gerenciamento por decisões operacionais, como a gente comentou. Mas, de certa maneira, Dante, a gente não se sentiu ainda pressionado para fazer pelo outro modelo. Mas, provavelmente, né, se alguém nos pedir, a gente já manda complementar, de maneira complementar, né, pelo outro método, né, para comprovação, para comparação. Obrigado aí pelas considerações. O professor Wagner falou para colocar em complementares, pronto. Pessoal, muito obrigada pela participação, parabéns.